O livro do Apocalipse, encontrado no Novo Testamento da Bíblia, é uma das obras mais enigmáticas e intrigantes das Escrituras Sagradas. Ao longo dos séculos, essa narrativa apocalíptica tem fascinado, desafiado e inspirado a imaginação dos crentes e estudiosos. É uma visão visionária repleta de simbolismo, que descreve eventos futuros, julgamentos divinos, a vitória final do bem sobre o mal e a revelação do plano divino. Nesta narrativa, exploraremos a rica teologia e história por trás do livro do Apocalipse, destacando passagens bíblicas importantes que ajudam a compreender essa obra complexa. Para entender plenamente o contexto e a importância do livro do Apocalipse, é fundamental considerar o cenário histórico em que foi escrito. O autor, João, escreveu esta obra enquanto estava exilado na ilha de Patmos, uma pequena ilha no mar Egeu, durante o reinado do imperador romano Domiciano, por volta do final do primeiro século depois de Cristo. João, um dos discípulos de Jesus e testemunha ocular de seu ministério terreno, estava no exílio devido à sua fé cristã e seu testemunho sobre Jesus. Durante esse período de isolamento, ele teve uma visão extraordinária e mística que viria a se tornar o livro do Apocalipse. A visão ocorreu no dia do Senhor, o que sugere um contexto litúrgico, e João foi arrebatado em espírito para receber revelações divinas. A narrativa começa com uma visão impressionante do Filho do Homem, um título que Jesus frequentemente usava para se referir a si mesmo durante seu ministério terreno. João descreve: "Vi entre os candeeiros alguém semelhante a filho de homem, vestido de uma roupa que chegava até os pés e com uma faixa de ouro ao peito. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, os olhos, como chama de fogo." Apocalipse 1:13-14. Essa descrição poderosa e simbólica de Jesus como Filho do Homem ressalta sua autoridade divina e soberania sobre toda a criação. A visão inicial estabelece a base teológica para as revelações subsequentes. Após a visão do Filho do Homem, João é instruído a escrever cartas para 7 igrejas na Ásia Menor, atual Turquia, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Cada carta começa com uma saudação do que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Apocalipse 1:4, uma referência simbólica à plenitude do Espírito Santo. Essas cartas servem como avaliações espirituais das igrejas, elogiando suas virtudes e repreendendo seus pecados. Elas também fornecem orientações espirituais para as comunidades cristãs e refletem preocupações específicas que essas igrejas enfrentavam na época. Por exemplo, a carta à igreja de Éfeso elogia seu trabalho árduo, mas repreende a perda de seu primeiro amor por Cristo, Apocalipse 2:1-7. A carta à igreja de Laodiceia adverte sobre sua complacência espiritual e apatia, Apocalipse 13:14-22. Essas cartas servem como um lembrete de que a fidelidade e o fervor espiritual são fundamentais para a comunhão com Deus. Após as cartas às igrejas, João é arrebatado em espírito para o céu e tem uma visão do trono divino. Ele descreve uma cena grandiosa e celestial. "Imediatamente, fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava assentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônio, e havia ao redor do trono um arco-íris semelhante, na aparência, a uma esmeralda." Apocalipse 4:2-3. Essa adoração contínua demonstra a transcendência de Deus e sua autoridade sobre o universo. A visão do trono celestial é seguida pela abertura de 7 selos, que revelam eventos significativos no desenrolar da história humana. Cada selo é acompanhado por uma cena impressionante e simbólica, que inclui a figura dos 4 cavaleiros do Apocalipse. O primeiro selo é aberto, e um cavaleiro coroa de vitória sai em um cavalo branco, simbolizando conquista e vitória, Apocalipse 6:1-2. O segundo selo é aberto, e um cavaleiro com uma espada vermelha sai em um cavalo vermelho, representando guerra e conflito, Apocalipse 6:3-4. O terceiro selo é aberto, e um cavaleiro com uma balança sai em um cavalo preto, simbolizando a fome e a escassez, Apocalipse 6:5-6. O quarto selo é aberto, e um cavaleiro chamado Morte sai em um cavalo amarelo esverdeado, acompanhado pelo inferno, representando morte e pestilência, Apocalipse 6:7-8. Essas imagens apocalípticas são interpretadas de várias maneiras, mas muitos crentes as veem como representações simbólicas das calamidades e tribulações que ocorrerão antes do retorno de Cristo. À medida que os selos são abertos, eles são seguidos pelas 7 trombetas, cada uma trazendo julgamentos divinos sobre a terra. Essas trombetas são descritas em Apocalipse 8 e 9 e descrevem eventos catastróficos, incluindo desastres naturais, pragas e calamidades. As trombetas são acompanhadas por visões de anjos que executam os juízos divinos. Por exemplo, a 5ª trombeta descreve a liberação de gafanhotos demoníacos que atormentam os ímpios, mas não afetam os selados por Deus, Apocalipse 9:1-11.
A sexta trombeta descreve a liberação de 4 anjos que lideram um exército de cavalos de guerra, causando destruição em massa. Apocalipse 9:13-21. Essas passagens apocalípticas têm sido objeto de interpretações variadas ao longo da história do cristianismo, e algumas pessoas as veem como representações simbólicas de eventos históricos ou futuros, enquanto outras as consideram como descrições literárias de juízos divinos. Uma das visões mais impressionantes do livro do Apocalipse é a descrição da mulher vestida de sol, com a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Ela está grávida e dá à luz um filho que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Apocalipse 12:1-5. Esta mulher representa simbolicamente a Igreja e Israel, e o filho é identificado como Jesus, o Messias. No entanto, a visão também inclui um grande dragão vermelho, identificado como Satanás, que tenta devorar o filho. O dragão é expulso do céu e lança uma guerra contra os seguidores de Cristo na terra. Esta batalha cósmica entre o bem e o mal é um tema recorrente no Apocalipse e simboliza a luta espiritual contínua que ocorre no mundo. O livro do Apocalipse também descreve a ascensão de uma besta que emerge do mar e outra besta que surge da terra. A primeira besta, frequentemente identificada como uma figura representando impérios ou autoridades mundanas, possui 7 cabeças e 10 chifres, com nomes blasfemos escritos sobre ela. Apocalipse 13:1-10. A segunda besta, conhecida como falso profeta, realiza sinais e milagres enganosos e exige adoração à primeira besta. Ele também marca as pessoas com o número da besta, que é 666, Apocalipse 13:11-18. Esse número tem sido objeto de especulação e interpretação ao longo da história, com muitas teorias sobre seu significado. Essas descrições simbólicas das bestas e do número da besta refletem a tensão entre o poder terreno e o reino de Deus, e a luta entre as forças do mal e os seguidores de Cristo. À medida que o livro do Apocalipse se aproxima de seu clímax, João tem uma visão da Nova Jerusalém, uma cidade celestial descrita como adornada como uma noiva para seu noivo, que é o Cordeiro de Deus. Apocalipse 21:1-2. Nesta visão, Deus enxuga todas as lágrimas e não há mais morte, pranto, lamento ou dor, pois as coisas antigas passaram e tudo se fez novo. Apocalipse 21:3-4. A Nova Jerusalém é uma visão do reino eterno de Deus, onde não há mais pecado, sofrimento ou separação de Deus. O Apocalipse culmina com a promessa da vitória final do bem sobre o mal, quando Satanás é derrotado e lançado no lago de fogo e enxofre. Apocalipse 20:10. O reino de Deus é estabelecido em sua plenitude, e os seguidores de Cristo desfrutam da comunhão eterna com Deus. O livro do Apocalipse continua a ser uma obra que desafia e inspira a fé cristã. É uma visão impressionante de eventos futuros, julgamentos divinos e a vitória final de Deus sobre o mal. Suas imagens vívidas e simbólicas têm alimentado a imaginação de crentes ao longo dos séculos e gerado inúmeras interpretações teológicas. Embora o Apocalipse seja frequentemente associado a previsões do fim do mundo, também é uma obra que fala a experiência espiritual de cada indivíduo e a esperança de um futuro glorioso em Cristo. Ele lembra aos crentes que, apesar das tribulações e desafios do presente, Deus está no controle e um dia todas as coisas serão restauradas. Em última análise, o livro do Apocalipse é uma obra teológica que nos convida a refletir sobre a soberania de Deus, a importância da fidelidade espiritual e a esperança da redenção final. Continua a ser um testemunho duradouro da fé cristã na promessa da vitória de Cristo sobre todas as adversidades e no estabelecimento do seu reino eterno.